Grande medo, né? Você tendo um carro bom, que tem uma estrutura boa, no caso de um impacto, que não vai chegar nas tuas pernas ou qualquer coisa assim, o maior receio é realmente você ficar preso no carro e no caso de um incêndio. Você chega na curva a quantos quilômetros por hora? Bom, depende da curva. Em Monte Carlo tem aquela curva de 180 graus do Lowe, você faz a 50, 60 km por hora. Em compensação, a gente tem uma curva nessa próxima corrida agora em Paul Ricard, no final da grande reta, chama curva de Sins, uma curva de 90 graus, mas muito longa. A gente chega nela a 290, 300 e passa por ela a 270, sai dela a 260, então é muito veloz. E quantas mudanças por corrida? Eu já fiz a conta várias vezes. Em Monte Carlo, que é uma pista onde a gente mais usa o câmbio, chega a 2.500, 3.000 vezes. Então, 2.500, 3.000. Então precisa ter um câmbio muito bem arrumadinho, uma alavanca de câmbio correta, luvas muito boas e uma pele já meio calejada para aguentar. Já tem calinho, deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Tem mesmo, tem mesmo. Para aguentar, porque você transpira, né, com a transpiração a pele amolece e com a vibração e tudo mais, o atrito acaba abrindo, né? Mas... Agora, o carro, falar do Emerson agora que está lá, vitória em cima de vitória, esteve aqui, inclusive, no programa, dando uma entrevista simpaticíssima. O carro da Fórmula Indy, ele é mais agressivo, ele é mais violento que o da Fórmula 1, né? A nível de velocidade. A Indy tem duas características. Ela faz corridas naqueles ovais, onde a velocidade é constante, não existe troca de marchas, nada. Vai, sai do box, troca as marchas, coloca na última delas, que é a sexta, e vai em sexta o tempo todo. Então ali eles desenvolvem velocidade de 350 km por hora, até perto de 400. É muito veloz. E depois fazem corridas em pistas normais, como nós corremos. E até rua também, né? Rua também, como nós. E nessas pistas eles são mais lentos, porque os carros deles são mais pesados, eles têm mais limitações no regulamento, então... Tem mais limitações. E como consequência, o carro, conjunto chassi, motor, pneus, freios, não é tão sofisticado quanto o carro de Fórmula 1. E a segurança? É igual? É boa, é muito boa, sobretudo porque por eles terem um carro pesado, relativamente pesado, eles podem ter mais material no carro para torná-lo mais robusto. A Fórmula 1 tem um peso mínimo e todo mundo procura ficar perto do peso mínimo, isso é performance, e isso faz com que muitas equipes que não têm estrutura técnica não construam um carro forte tecnicamente, então em alguns impactos se machuca. Qual foi o maior sufoco que você já passou numa pista de corrida? Foram muitos, né? Mas o acidente mais grave que eu tive não foi de Fórmula 1, foi de kart, incrível que pareça. E foi em 80, 81. E foi um impacto totalmente inesperado, onde eu fiquei prensado entre uma tela de proteção e o kart. Me espremeu. E não foi no Fórmula 1, onde eu tive também vários acidentes, e graças a Deus nunca me machuquei. Meu santo é forte, né? Meu anjo da guarda é forte. Mas você está sempre passando por susto. A única diferença é que a gente acostuma. Então, mas você toma um susto, né? É constante. Você tem sempre a sensação do perigo, que inclusive é muito atraente. E sente aquele friozinho aqui, aquele frio que nós, comuns mortais, quando está no trânsito, pá, o cara avança o sinal, você... E sobe aquele frio. Né? Olha, na Fórmula 1 também tem isso? Ou o piloto acaba dominando essa sensação de medo? É um desafio você dominar a sensação do medo e procurando sempre novos limites. Então você faz uma curva a 250 km por hora ou a 300, você sabe que determinada curva você não tem área de escape, não tem área para erro, não tem margem para erro. Se você errar, o impacto é enorme. Então aquele desafio de ir um pouquinho mais, ir mais forte, mais veloz e sentindo que o limite está perto e que a sensação do perigo aumentando é muito atraente. E o desafio de você controlar essa sensação, de ter o domínio da situação, é um privilégio que eu acho que poucos têm, de passar por essa experiência. Ela é especial e é constante. Quando você guia no limite, quando você está vencendo, para vencer você tem que andar rápido, estar sempre ali. E para fazer uma pole position você tem que estar sempre perto desses limites. E é uma coisa muito atraente, muito motivante. Tem só que manter a cabeça sempre fria
para dominar e nunca ultrapassar demais esses limites, porque aí acaba se machucando, né? Você falou que é uma coisa muito atraente, fascinante, tem que manter a cabeça fria. Vamos falar da Xuxa, então, um pouquinho? Aí não dá para manter a cabeça fria. Não dá para manter a cabeça fria. Aí a cabeça fria vai para o espaço. Só funciona o coração. Como é que começou o namoro, Ayrton? Como é que pintou? Bom, já se falou muita bobagem, né? Muita fofoca. E a verdade é que a gente se conheceu no início do ano, no programa dela. Eu fui a um programa dela. E como consequência a gente se conheceu e foi se conhecendo e de repente nós estávamos juntos. E está conhecendo cada vez mais. Sim, mas ela é uma pessoa especial. Uma pessoa adorável. É adorável realmente e ela é atraente demais como mulher, como cabeça, como astral. É realmente difícil de controlar, não dá para controlar. Não dá. Eu vou voltar a convidar a Xuxa para ver aqui. Aliás, a Xuxa começou trabalhando no meu programa na Globo, que era, se não me engano, era o Planeta dos Homens. Você sabe, o Satiricon, o Planeta dos Homens. E já era uma pessoa, uma menina encantadora, um amor de menina. Xuxa, vem aqui, pede lá, fala com o Bonifácio para deixar, tá? Vem aqui no casamento na TV, vem. Agora, o Ayrton, e o negócio da grana na Fórmula 1? Porque as pessoas ficam muito impressionadas, evidentemente, com o que você ganha, com o que o Prost ganha. Quem ganha? Um rapaz francês, um baixinho. O Prost ganha. Quanto o Prost ganha? Quanto você ganha? O Emerson ganhou 1 milhão na corrida e tal, mostrou aquele dinheirão todo. Coisa bem de americano, adora. Isso é fantástico, né? Que o brasileiro tem vergonha de ganhar dinheiro. Diz, não ganho nada. Tal, né? Pergunta para um bilionário, como é que você está? Eu estou bem, hoje em dia eu estou bem. Coisa de maluco. O americano, ele mostra logo, aqui $1 milhão e tal. Mas não é todo piloto que é disputado na base dos 7, 8, 10 milhões de dólares, né? Quantos? Não sei. 2, tá bom? 15, digamos. Se você pegar dos 30 pilotos que tem na Fórmula 1, 5, 6 ganham bem. Entre os 3 aos 8 milhões de dólares. E dali para baixo cai muito, para $1 milhão mais uns 4. E dali para baixo, muitos pagam para correr. Muitos pagam para correr, porque tem muito piloto novo querendo entrar com um patrocinador que entra na equipe, etc. Então o piloto quer ter um carro para correr. Ele não quer saber de dinheiro. O negócio é tão louco, tão maluco, que o negócio é correr. Foi o meu caso. No primeiro ano que eu corri de Fórmula 1, eu queria um carro para correr. Eu não queria saber se eu ia ganhar ou deixar de ganhar. Eu queria ter meu carro para poder sentar lá, guiar, fazer o que eu queria e mostrar que eu podia fazer alguma coisa. Você mostrou um carro que sumiu depois, então, né? Depois a gente ia conversar. No ano seguinte a gente ia conversar, mas no primeiro eu queria guiar. E é o que todo mundo procura fazer. Então, poucos ganham muito bem. Mas o caso, vou te perguntar, por exemplo, o Clay Regazzoni, tá? Foi acidentado, ficou paralítico. Cadeira de rodas, cadeira de rodas e tudo. Quando ele parou de correr, ele já estava bem de vida? Tava porque ele correu muitos anos, né? Mas não era um enorme. Embora na época $1 milhão era, digamos assim, o sonho de um piloto ganhar. E hoje a coisa mudou, porque o business na corrida, na Fórmula 1, nas corridas, realmente tomou conta de esporte, sobrou muito pouco, né? Loucos são pouquinhos lá que arriscam a vida mesmo pelo gosto. E na época dele era mais romântica, era mais aquela tal história da vida maravilhosa do piloto, que tinha 1000 mulheres, iates, aviões, boates, discotecas, etc. Hoje em dia a gente chega na pista às 8 horas da manhã, sai às 7 da noite e você sai quebrado, você quer comer alguma coisa e dormir, não tem essa história de badalações, né? E naquela época era bem diferente. O Clay, inclusive, tinha muita fama de ser um autoconquistador, né? Vivia nas noites afora aí. E não conseguiu conquistar a Xuxa. Agora imagina quem consegue. Como é que fica? Mas então, quer dizer, naquela época era mais
Trabalhava-se muito menos também, diga-se de passagem. A gente treina hoje um absurdo de dias por ano. Naquela época, praticamente ia-se às corridas, fazia corrida, depois ia para casa e ia cuidar da vida.